começar agora o segundo vídeo, né? E vamos começar falando dos tipos de profecia. Nós não podemos confundir profecia com predição, certo? A predição ela é baseada em cálculos científicos, né? Em dados que já existiram, né? Então eles usam esses dados e vão fazendo ali os seus cálculos. E ali, em cima disso, eles fazem essa predição, né? Então, esses dados que eles já conhecem, com o poder dos computadores, eles são transformados em modelos sofisticados para prever resultados futuros, tá certo? Inclusive, nas Nações Unidas, também eles usam sistemas sofisticadíssimos, né, nas suas previsões. E usam esses dados para propor ações que envolvam o mundo todo, as nações do mundo todo, né? Então, pelo processo de discernimento, a gente pode ter aí a falsa profecia e a verdadeira profecia. E também a gente ter o que seria a pseudo-profecia. Tudo isso aí pode ser bem distinguida uma da outra. Então, além da profecia verdadeira, pode ocorrer assim, uma reunião, uma proclamação, vamos dizer assim, da falsa profecia. E o que é que seria a falsa profecia, já que nós estamos falando de tipos de profecia, né? A falsa profecia é a mensagem que tem a influência do Satanás, né? Do demônio. Você a identifica quando ocorre assim uma contradição nas Sagradas Escrituras. A pessoa que está proclamando aquilo, o que ele está proclamando contradiz com o que a Bíblia diz. Também quando nega ou desvirtua a doutrina da igreja, do magistério, né? A sagrada tradição dos apóstolos, etc. Normalmente, os presentes, né, que estão numa reunião, sentem assim, imediatamente um mal-estar muito grande. Todo mundo fica ali se coçando, achando que aquilo não está certo. Não está certo. Aquilo causa uma coisa ruim em todo mundo. Às vezes, ela é proclamada assim, em termos agressivos, né? De condenação, aquele negócio. Sendo que os seus efeitos são mesmo super negativos e os seus frutos, né? Eles só geram inquietude em todo mundo, angústia, né? Todo mundo fica mal-estar, ansiedade, com aquele negócio todo. Então, nesses casos, o dom do discernimento é fundamental na verificação dessa profecia. Certas situações favorecem a falsa profecia. Por exemplo, quando são proferidas por pessoas que têm contato com o ocultismo, né? Com outro tipo de orientação, as divisões de grupo, as situações de pecado que a pessoa vive. Então, Satanás se aproveita que o sujeito está no caminho errado e bota ele para tirar o sossego dos outros lá. Ou então pode ser também um desejo doentio que a pessoa tem por ter um carisma extraordinário. De repente, por conta disso, ele começa a falar coisa que não existe, só porque ele acha que tem que ter esse carisma. Então ele faz profecia da cabeça dele mesmo e pronto, ele quer que não pode ser assim. Isso aí é uma falsa profecia. Uma outra coisa é a não profecia, ou seja, aquilo que não é profecia. São aquelas palavras produzidas pela mente humana que não são confirmadas pelos irmãos que estão ali naquela reunião, certo? Elas podem até parecer assim, piedosas, convenientes, né, para aquele momento e tal, mas na verdade são frutos da imaginação humana, né? São chamadas de pseudo-profecias. Às vezes, até proferimos palavras ungidas, né? Mas não significa que sejam profecias. Essas pseudo-profecias, elas surgem assim quando a gente tenta usar o dom cedendo a um impulso de falar sem um prévio discernimento, né? Então, nesse caso, o coordenador do grupo e as demais lideranças que estiverem na reunião, assim que perceberem, né,
que este fato está se repetindo por mais de uma e duas vezes, por exemplo, deve corrigir caridosamente essa pessoa, chamar em particular, vamos ter mais cautela, tá? É uma forma de você chamar a atenção sem agredir a pessoa, né? Além da falsa profecia e da não profecia, nós temos outros tipos de profecias que são as seguintes. Por exemplo, as profecias longas. Profecia longa é quando uma pessoa recebe a inspiração, né? E depois que fala o que sentiu de Deus, quer acrescer a profecia verdadeira, coisas que não existem, tem comentários, discernimento que não precisam ser feitos. Ele já fez a profecia dele, né? Então, com a questão de, às vezes ele fica ansioso, né? E dá vontade de querer fazer assim caridade ou qualquer coisa, ele começa a botar mais coisas em cima daquilo que ele já falou, daquilo que é realmente a profecia. Então essa se torna longa demais e termina confundindo todo mundo que está ali na sala, né? Por quê? Porque ele tinha uma profecia verdadeira e de repente começou a botar outras coisas lá para enfeitar a profecia verdadeira. Ninguém faz isso. Termina dificultando o entendimento de todo mundo. Apesar disso, o fato de uma profecia ser um pouco mais alongada não quer dizer que também que esteja sendo feita a prece pelo profeta, né? Então é por isso que é bom e é necessário ter o discernimento, tá bem? Um outro tipo são as profecias repetitivas. Uma pessoa faz uma profecia inspirada, né? Ou seja, uma profecia verdadeira. Essa profecia ela é confirmada e tudo, então está com tudo ok. Mas aí ele se empolga. Aquele que fez a profecia se empolga porque viu tudo confirmado, viu que era uma coisa. E aí de repente, na ânsia de continuar ensinando, tal, ele fica repetindo as mesmas coisas, com pequenas variações totalmente desnecessárias. Termina, coitado, se perdendo. Então se você teve uma profecia, falou. Olha, se Deus falou uma profecia em 5 palavras, é 5 palavras. Não fique botando lá que teve um abacaxi, teve um ovo, teve não sei, não interessa. São as 5 palavras que Deus falou e pronto, acabou. Um outro tipo são as profecias influenciadas por devoções pessoais. E como é que isso ocorre? Acontece quando uma pessoa está motivada por uma devoção, por exemplo, ele faz parte do grupo de Mãe Rainha, é um devoto de São Francisco, né, de Padre Cícero, de João Batista, não sei o quê, ele quer mesclar, né, uma profecia verdadeira com os motivos pessoais da sua devoção. E às vezes essa mensagem é transmitida apenas com elementos dessas devoções, ou seja, na cabeça dele, aquilo veio e tal, e ele começa a florear demais e quer colocar aquilo como se fosse uma profecia. Na verdade, se constitui numa não profecia. Tá certo? É necessário, nesses casos, recorrer ao dom do discernimento também, né? E esse dom do discernimento, Deus dá uma convicção interior da autenticidade ou não dessa profecia. Tá bom? O discernimento, no caso, torna-se também um exercício espiritual. No entanto, ao ser proclamada uma profecia, seria muito interessante, por exemplo, que a pessoa observe, que todos os membros que estiverem participando da reunião, né, observe se ela não contradiz a Bíblia ou a doutrina da igreja. Uma das coisas do discernimento é isso. Depois, que se perceba as impressões que ela está causando na Assembleia. Se ela está causando paz, alegria, se está causando contradição, medo, angústia, ansiedade, etc, etc. Se esperar que ela seja confirmada por outras pessoas. Por que essa confirmação é importante? É importante porque Deus, quando quer falar com a pessoa, ele também normalmente fala, né, para mais pessoas que têm o dom da profecia. Então, quando um disser assim, Deus falou, Deus fala na primeira pessoa, certo? Então,
falou, deu uma profecia, a pessoa que também recebeu essa profecia diz assim, eu confirmo, certo? Eu confirmo. Ou outra pessoa pode dizer, eu confirmo, por isso, por isso, por isso. Tá bom? É importante. Entenda que o demônio não tem poder ou autoridade para interferir numa oração humilde, né, e aberta ao Espírito Santo. Quanto mais louvor, menos espaço para Satanás. Porque ele precisa de uma brechinha de nada para influenciar as pessoas. Especialmente as pessoas que estão querendo aparecer sem necessidade. Aí ele usa aquela pessoa para e a pessoa cai como um patinho. Então essa brecha, ela pode ser causada, né? Por quê? Por presunção, por desespero, né? Por algum tipo de pecado grave que ela tem cometido, porque se ela cometer um pecado, ela está ali refém do demônio, né? Então que seja de alguma forma influenciando no momento de oração, tem que ter cuidado. Vamos falar agora quanto aos destinatários, né, das profecias. A profecia pode ter uma destinação pessoal, né, ou comunitária. Pessoal, quando ela é dirigida especificamente a nós, na nossa oração pessoal. Ela pode ocorrer num grupo de oração também, mas ela será revelada à própria pessoa, né, por quem ora por ela, pela pessoa que está orando por ela. Então, raramente também pode acontecer numa oração comunitária, mas se ela tem uma destinação pessoal, alguém está, vamos dizer assim, orando e vem uma profecia para mim, para o Robson, então, olha, se o Robson, pode ser, se não for uma coisa inconveniente, pode proclamar ali para o público. Se for uma coisa que mereça ser falado e reservado, então depois ela chama e me fala o que está acontecendo, tá bem? E também um destinatário pode ser uma comunidade, certo? Então, quando ela é dirigida a todos os presentes na reunião da oração, pode-se pedir também uma profecia por alguém particularmente ou para uma necessidade da comunidade como um todo. Nesse tipo de profecia, podem ser revelados planos, né, a se realizar e os que já estão sendo amadurecidos, né, dentro de cada um, individualmente ou então comunitariamente. Vamos dizer assim, só para dar um exemplo. Teve uma profecia anterior, numa reunião anterior, que dizia que, por exemplo, um grupo deveria fazer missões nas casas ou nas vilas, assim, né? Passou-se um tempo, o grupo não tomou ainda aquela providência. E Deus decida um profeta para dizer assim, olha, precisa disso aqui. É como se tivesse um puxãozinho de orelha, tá bom? Então as profecias diretas, ela é proclamada em português e dita na primeira pessoa do singular, certo? E temos as profecias indiretas. É a profecia que ela é feita por meio de visualizações, né? Recordando passagens bíblicas, ou então algum fato ocorrido, né? Normalmente, nesses casos, o profeta comunica o que Deus está falando, como se estivesse ali expondo aquela situação. Também é possível que se profetize durante uma pregação, né, ou um ensino. É frequente ocorrerem profecias com substrato bíblico, né, composto de frases bíblicas e tal, justamente numa certa ocasião, justamente porque numa certa ocasião Deus quer lembrar a essa comunidade orante a mensagem, uma verdade de fé contida na Escritura. Esses textos bíblicos, eles vêm à mente do profeta naturalmente. Mas atenção, né? A simples lembrança de versículo bíblico, sem assim uma conotação atual, não pode ser considerada uma profecia. Quando alguém proclama uma suposta mensagem assim como meus filhos, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, pode não se tratar de uma profecia no sentido estrito da palavra, mas na maioria das vezes é só um pensamento da própria pessoa que recordou tal texto naquele momento, né,
motivada ou não por um clima de oração. Não, pelo dom do discernimento é possível saber se as palavras bíblicas têm alguma conotação atual. Finalmente, é importante a gente lembrar que um carisma, sobretudo de ordem profética, não é infalível, né? E o seu início pode ser marcado por fracassos, por erros, né? E pela falta de confirmação, sem que ele tenha de ser imediatamente questionado. Isto é bem desanimador, né? E deixa muitas pessoas sem coragem de profetizar. Mas, irmãos, olha, não podemos desistir por conta dessas coisas. Tá bom? Pois bem, gente, vamos falar agora da manifestação da profecia. Geralmente, esse dom se manifesta na comunidade que ora e louva o Senhor, né? Ouvindo a sua palavra com o coração dócil e a mente atenta, né? Grosso modo, profetizar é ser porta-voz de Deus, né? E não precisa estar ligado, né? E não precisa estar ligado ao tempo, né? A profecia ela pode anunciar as coisas de Deus que já aconteceram ou predizer verdades do Altíssimo. Portanto, profecia não precisa necessariamente relacionar-se aos acontecimentos futuros, né? Só vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, não. Quer um exemplo disso? Jesus na cruz. Jesus, quando estava na cruz, ele tinha de um lado e do outro dois ladrões. Então, um deles, o bom ladrão, né, entre aspas, suplicou e profetizou Jesus. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Hoje, né, estarás comigo no paraíso. Está em Lucas 23, versículo 43. Jesus não disse amanhã, depois da manhã, na semana que vem, não. Hoje estarás comigo no paraíso. Então, na semana da sua Páscoa, Jesus profetizou o que aconteceria com o templo. Quando ele olhando para o templo, ele disse lá para os discípulos, dias virão em que destas coisas que vedes não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Lucas 21, versículo 6. Querem outra profecia? Veja, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, no versículo 28, né? Quando ali da tensão existente em Antioquia, havia apreensão sobre a ação dos romanos e judeus, né? Contra a igreja que estava nascendo, a igreja cristã. Então, nesse contexto, um fulano chamado Ágabo, que era um dos nossos, né, profetizou pelo Espírito que haveria proximamente grande fome na terra. E esta profecia se cumpriu no tempo do imperador Cláudio, imperador romano Cláudio. Então foi editado inclusive um decreto expulsando os judeus de Roma, né, entre 49 e 50 depois de Cristo. Então, só para lhe dizer que não é simplesmente aquilo, né, daqui a 100 anos, 200 anos vai acontecer isso. Então, voltando aqui para o nosso assunto. Nos encontros de oração, o louvor inicial é fundamental para a abertura do coração. Tem que entender que o canto é um poderoso meio de atrair as pessoas, de preparar os seus corações para a comunicação de Deus. Então, após o louvor, as pessoas oram, né, pela presença plena do Espírito Santo sobre todos. E ali ouve-se a palavra que o grupo preparou para o encontro. E todos meditam essa palavra. Então se convida para o canto em línguas, né? E em seguida se faz um breve silêncio para se ouvir a mensagem divina, né? E também para que esta mensagem seja proclamada. Tá bom? Vamos falar aqui agora como ouvir a voz de Deus. O Senhor está sempre falando conosco. Sempre. Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 29, Deus diz: eis que eu vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra, e todas as árvores frutíferas que contêm em si mesmas a sua semente, para que vos sirvam de alimento. Esta ordem é repetida várias vezes, né?
uma dessas refeições está em Gênesis 35:11, quando Deus diz a Jacó: eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te. De ti nascerão um povo e uma assembleia de povos, e de teus rins sairão reis. No Novo Testamento, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me conhecem. João 10:27. Está vendo como é que a gente ouve a palavra de Deus? Jesus também disse aos seus apóstolos, em João 16, no versículo 4a: disse-vos, porém, estas palavras para que, quando chegar a hora, vos lembreis de que vos anunciei. Então, minha gente, na maior parte do tempo, Jesus se comunica conosco através de uma voz interior, uma locuçãozinha interior, que nós ouvimos dentro da nossa mente. Não é para a gente ficar querendo compreender nada, não. A gente ouve, a gente tem discernimento que aquilo vem de Deus. É preciso ter esse discernimento. Nós podemos percebê-lo numa impressão repentina, certo? Ou um sentido de algo que Deus está dizendo, ou através de um pensamento que passa pela nossa mente. Então, se nós abrirmos os nossos corações, os nossos sentidos e as nossas mentes ao Senhor, certamente iremos ouvir a voz dele. Contudo, para ir no porém, isso se dá somente no campo da fé. Não vai procurar entender isso aí no campo da razão, não. É no campo da fé. Tá? Então o Senhor também pode comunicar-se conosco através de sonhos, de textos bíblicos, e através da sua voz audível mesmo, que embora seja bastante raro, pode ocorrer, como aconteceu, por exemplo, com Santa Irmã Faustina. Lembra disso? No Diário de Santa Faustina. Jesus estava falando com ela, falou várias vezes. Vamos falar aqui da profecia em línguas. A profecia em línguas, ela pode vir através desse dom de línguas. Então a profecia em línguas é frequente em reuniões dos núcleos apostólicos iniciativos, de um grupo de oração, de uma comunidade. Quando elas estão ali para ouvir a palavra de Deus. Quando estão ali só para se reunir numa coisa social, aí não. Então essa profecia, exortação, conselho, missão, repreensão, deve ser sempre anotada assim num diáriozinho, uma ata, sobre o que foi que Deus quis dizer, qual foi a profecia. Que é para mais na frente, nas reuniões, ficar sempre vendo o que foi feito a respeito daquilo que Deus falou. Tá bom? Então vamos falar aqui da acolhida da profecia. Olha, gente, ninguém é obrigado a profetizar. Muitas vezes nós temos medo até de profetizar, principalmente quem está iniciando, monstro, Então nós temos nossa própria timidez, nossas dúvidas e tal. Então, será mesmo? A gente fica se perguntando, será mesmo a palavra de Deus, ou será que é a minha imaginação? E aí a gente termina que não fala aquilo que Deus lhe colocou para você falar. Mas pode crer numa coisa, irmão. Deus sabe o que lhe agrada. Deus suscita o desejo de profetizar e capacita quem ele escolhe para fazer isso. Isso aí a gente vê em Efésios, no capítulo 4, no versículo 11 a 16. Uma atenção especial para isso, a acolhida da profecia. Deus está lhe dando, profetiza. Tá bem? Então vamos falar aqui também do exercício do dom de profecia. As profecias, elas serão proclamadas com dignidade, com ordem, certo? Com critério de julgamento, e depois tem uma confirmação, tem confirmação. Deus não é um Deus de confusão, mas é um Deus de paz. Isso aí a gente vê em 1 Coríntios 14, 33. E lá, até nesse mesmo capítulo da primeira carta de Coríntios, no versículo 40, diz lá: mas faça-se tudo com dignidade e ordem. Então é preciso ter cuidado para a gente não ficar se deixando levar pela fraqueza humana, não aceitando
é uma profecia divina porque esta veio por este ou por aquele membro da comunidade, aquela pessoa mais simples, não? Aí fica, o sujeito profetiza e todo mundo fica olhando, colocando assim dúvidas sobre se ele realmente foi um escolhido de Deus para fazer essa profecia. Então a gente não pode ficar imaginando quem é que pode ter dom e quem não pode ter dom. Dele profetizou, se teve confirmação, pronto. Tá? Então o dom da profecia na igreja não é predizer o futuro, já disse isso, mas é convencer o povo do pecado e da obediência da palavra de Deus. Contudo, pela profecia, Deus utiliza-se de alguém para dizer aos homens o que ele pensa sobre uma situação que está acontecendo no hoje, né? Ou então qual seja a sua intenção para o futuro, né? Para a comunidade, para o grupo e tal. Né? Qual é a campanha que ele quer que o grupo faça, porque ele sabe das coisas. Então, numa reunião de oração, a profecia aprofunda aquele senso da presença de Deus. E é um meio eficaz, né, do povo ser conduzido por Deus. É dessa forma que um profeta transmite o pensamento de Deus para que se possa agir segundo esse pensamento. Né? Essa transmissão vem de Deus e não da mente de quem está falando. Não é mensagem estudada ou escrita, né, como muitos pensam, mas é um dom dado diretamente pelo Espírito Santo. Então, após acolher a profecia, todos devem louvar e exultar de alegria pela palavra dada por Deus. É Deus falando para aquele povo reunido, gente. É mesmo para exultar de alegria. Ninguém profetiza sem um consentimento da própria vontade, mas acolhe a palavra de Deus em sua mente, e se ele não as pronunciar por questão de insegurança, de medo, né, ou respeito humano, ele deixará de profetizar, porque Deus não vai mais ficar suscitando nele, porque ele sabe que ele não vai falar, porque tem medo, tem timidez. Então Deus não violenta o nosso livre-arbítrio. Né? Ele não força a nossa mente contra o nosso consentimento ou contra a nossa vontade, mas ele se serve, né, de nossas faculdades para serem usadas por ele. Tá bem? Vamos falar também agora do ciclo carismático. O que o ciclo carismático tem em relação à profecia. Então, nas reuniões de oração, é criado assim o que a gente denomina de ciclo carismático. E o que é que seria o ciclo carismático? Louvor, oração e profecia. Então, num culto de louvor, orando mesmo em português ou em línguas, né, nós falamos e ouvimos o Senhor. Então, após um breve silêncio que reservamos para a escuta, né, ele pode corresponder usando a mente dos que estiverem abertos para receber as profecias que edifiquem aquele grupo de pessoas, aquela comunidade. Deus pode inspirar uma profecia em mais de uma pessoa. Então, quando a primeira profecia é proclamada, as outras pessoas que também receberam essa profecia têm que dizer imediatamente: eu confirmo essa profecia, para que aquilo fique mesmo uma coisa verdadeira, né? Isso dá autenticidade para essa profecia. Então, após ser anunciada a profecia, aconselha-se então louvar ao Senhor. Aconselha-se então louvar ao Senhor e não a aplaudir. Não é a questão de aplaudir, é a questão de louvar o Senhor por aquilo que Ele colocou para as pessoas ali. Muitas vezes nós esperamos que os outros recebam a profecia, a questão da timidez, né? E que as pessoas confirmem antes de nós. Pura timidez, puro medo, timidez. Medo, timidez. Mas olha, você já pensou se todo mundo na reunião agir desse jeito? A gente nunca vai ter uma experiência com esse carisma da profecia. Porque todo mundo fica esperando pelo outro. Então Deus nos usa na medida em que ficamos disponíveis. É na prática do ciclo carismático que nos tornamos mais abertos ao Senhor e à sua vontade. Nós terminamos aqui o segundo vídeo. Eu espero
que isso tenha sido útil para você. No próximo e último vídeo desse tema, nós falaremos sobre a obediência, sobre a unção da profecia, sobre a confirmação da profecia, mais uma vez, né? Tá bem? Então, para todos vocês, um shalom.